Oi, leitores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre o livro que foi responsável pela morte de mais de 50 mil bebês. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Me dá essa forcinha, assim você não vai perder o conteúdo que eu postar por aqui. E sério, deixa o seu like, porque o seu like é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e entregue para cada vez mais pessoas. Então, sério, demora menos de um segundo, então clica aí no botãozinho para mim que me ajuda demais. E eu queria dar o meu agradecimento à Literatur que está apoiando esse projeto, esse vídeo, tá? Eles que estão apoiando essa ideia de fazer vídeos mais longos, com curiosidades. E para quem não conhece, a Literatur é um clube de assinatura de livros seminovos, em ótimo estado de conservação, muito bem selecionados. Eles são um clube de assinatura, eu acho que com o melhor preço aqui do país, tá? Então, se você tem vontade de se inscrever aí num clube de assinatura e não sabe qual, o site vai estar aqui na descrição. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, você pode ir lá conferir os valores, tipos de livros que eles entregam, beleza? Então vamos lá, né? Isso aqui é muito bizarro. O único livro foi responsável por matar tantas crianças, né? Milhares de crianças. Vocês têm noção de qual livro que é? Tem algum livro que passa na cabeça de vocês nesse momento? Deixa aqui nos comentários, tá? Sei lá, O Príncipe, de Maquiavel? Mein Kampf, do Bigodinho? Não sei, tá? Vocês vão descobrir ao longo desse vídeo. O autor do livro polêmico aqui se chama Benjamin McClare Spock. O autor nasceu em 2 de maio de 1913 em New Haven, em Connecticut, nos Estados Unidos. Ele se formou em medicina pela Universidade de Columbia em 1929. E ainda ele fez 6 anos de um treinamento em psicanálise no York's Psychoanalytic Institute. Então o cara era pediatra e psicanalista. E basicamente ele foi o primeiro a ter essas duas formações. Na época a gente não tinha médicos que, digamos assim, se interessavam por dinâmicas familiares, pelo comportamento das crianças. Então a formação dele já era diferenciada na época. E agora eu vou falar uma curiosidade sobre esse autor que, assim, vai ser difícil de assimilar. Além de ele ser médico e psicanalista, ele ganhou uma medalha olímpica na França em 1924. Olha, eu não queria ser prima desse cara. Imaginem as comparações. Não bastasse ser médico, né? Ou melhor, não bastasse ser medalhista, ele ainda depois se formou em medicina. Não é pra muitos não, isso aí, hein? Olha o currículo do cara. E na época, gente, 1924, os Estados Unidos ainda não era uma potência mundial. Isso só ia acontecer por volta de 1930. Então, para um norte-americano ganhar uma medalha olímpica na França era um feito, assim, estratosférico, gente. E naquela época, eles já tinham essa cultura muito forte em relação aos esportes, sabe? A gente já vê isso hoje, né, com muita força quando tem Olimpíadas, né, e toda a Pan-Americanos. Então, essa cultura que a gente vê hoje nos Estados Unidos em relação aos esportes em geral já existia naquela época. Então, esse cara, ele tinha muita relevância, ele era muito bem quisto pela sociedade, né? Porque ele era um medalhista, né, um ex-atleta, e aí ele se formou em medicina. Então, o cara tinha a voz da razão. Digamos assim. Só que assim, ele também se envolveu com muita polêmica. Ele era considerado o pai da permissividade. Porque na época, quem falava sobre criação dos filhos e tudo mais era muito estrito, sabe? Era pouco flexível. E ele veio pra mudar isso, meio que uma contracultura muito forte. Vamos pegar um exemplo. Quando o bebê chorava, a parte tradicional daquela época falava assim, não, deixa chorar, entendeu? Deixa o bebê lá, senão você vai deixar a criança mimada, digamos assim. E o Spock falava que não, era pra você acolher a criança. Nossa, eu vou chorar. Pode chorar. Para você dar carinho, tentar entender as necessidades dela. Eles falavam, por exemplo, na época também, que deveria ter um horário restrito, tanto para alimentação, quanto para o horário de dormir, horário de tomar banho. E o Spock chega com o pé na porta também e fala assim, não precisa. Você pode ser flexível, não precisa ter um horário exatamente igual todos os dias. A rotina da sua criança pode ser mais flexível. Então, assim, ele batia de frente mesmo com o que o pessoal falava na época em relação a isso. Ele também se envolveu em outras polêmicas, como a questão da guerra do Vietnã, tá? Então, isso deu muita rixa na época. E também ele tinha algumas questões polêmicas. Ele era a favor, por exemplo, da circuncisão mandatória de crianças do sexo masculino. E ele também acreditava que todo mundo deveria ser vegano. Então, as crianças até os 2 anos de idade deveriam ter uma alimentação plant-based,
né, à base de plantas, ou no máximo vegana. E na época, mano, imagina alguém falar isso hoje em dia, já ia ser rechaçado. Então, na época, né, o pessoal falava que não tinha como. Então, o pessoal argumentava que ter uma dieta assim ia atrapalhar o processo de crescimento das crianças, né? Que ia ter falta de zinco, de vitamina B12. O cara também não passava muito batido, assim, ele realmente era muito criticado na época por muitas coisas, né? Ele era chamado de o pai da permissividade e muito tempo depois ele escreveu uma autobiografia onde ele argumentava contra esses fatos. Ele falava que ele não era o pai da permissividade, que ele só era, assim, tinha pensamentos um pouquinho mais flexíveis em relação ao que estava acontecendo na época. Ele escreveu vários livros ao longo de sua carreira acadêmica, mas o livro em questão, que é o foco desse vídeo aqui, foi o livro chamado Common Sense Book of Baby and Child Care. Aqui no Brasil, esse livro foi traduzido, né? O nome dele ficou Meu Filho, Meu Tesouro. Fofo, né? Eu achei bem mais bonitinho que o nome em inglês, tá? Bem mais atrativo aí pra compra. Achei que a editora mandou bem no nome do livro, tá? Ele foi publicado em 1946. Então vamos contextualizar aqui um pouquinho. 1946 foi logo depois do final da Guerra Mundial, né? Da Segunda Guerra Mundial. Então foi a época do Baby Boom, né? Os estadunidenses, principalmente, eles estavam com as esperanças renovadas, né? Principalmente em relação à economia, à geração de emprego. Então a densidade demográfica aumentou pra caramba. Então o pessoal fez muito filho naquela época, gente. Era muito bebê mesmo. É natural que as pessoas comecem a pesquisar sobre isso, como criar as crianças, né? Procurar um aconselhamento, digamos assim. E na época, gente, não tinha internet, tá? A internet só foi surgir lá nos anos 90, então aqui não tinha isso. Então os livros, eles eram levados muito a sério, quase como verdade absoluta. Então, é óbvio, se alguém publicar uma fake news, digamos assim, em livros, era levado muito mais a sério, né? Não era tão rapidamente disseminado igual hoje em dia, com WhatsApp e outras redes sociais, mas ainda assim causava muito bafafá. E esse livro, gente, eu tava pesquisando, ele é enorme, ele tem mais de 600 páginas. E pra vocês terem noção, ele vendeu mais de 50 milhões de cópias e foi traduzido para mais de 40 idiomas. Gente, é muita coisa. Vocês têm noção? 50 mil cópias é muita venda, é muito livro, tá? E como eu falei, tudo era levado muito a sério. Então, os conselhos que ele dava no livro, além das pessoas lerem, né, consumirem bastante o livro dele, era passado de boca a boca. Então, vamos pensar, uma mulher tá grávida ou ela já tem filhos, ela vai comentar com as amigas, com as familiares, né, que ela leu um livro, que gostou do que o cara escreveu, e isso aí foi se disseminando, né? Então, a coisa foi crescendo de uma maneira exponencial. Pessoal, quando eu gravei esse vídeo, eu esqueci de falar pra vocês a informação de que esse livro do Spock no século XX só não vendeu mais que a Bíblia nos Estados Unidos. Então é isso, captem essa informação porque não foi qualquer livro, gente, pra vender. Só não vender mais que a Bíblia, gente. Cara, foi foda, viu? É muita coisa, é um impacto muito grande pra um livro na época. Mas enfim, Raíssa, qual foi a causa da morte de tanta criança por conta desse livro? O que aconteceu, gente, foi que ele dava muitos conselhos, igual eu falei nesse livro, mas o conselho que causou todas essas mortes foi o de sugerir, né, nesse livro, que as crianças, né, os bebezinhos, deveriam dormir de bruços, tá? Porque assim eles não se asfixiariam, não se afogariam no próprio vômito caso acontecesse. Então essa foi uma prática que, como eu falei, foi se disseminando aí pelas famílias, né? Virou meio que senso comum, né? Vamos deixar as crianças viradas de bruço no berço. Só que isso causou muitas mortes por asfixia ao longo dos anos. Tá? Hoje em dia, o pessoal não faz isso, tá? Então, foi isso que aconteceu. Ele deu um mau conselho, tá? Que causou a morte aí de milhares e milhares de crianças no mundo todo. Eu não cheguei a pesquisar se ele ficou sabendo disso, porque assim, demorou muito, tá? Para o pessoal associar essas mortes com esse mau conselho. Tá? Não foi uma coisa assim, ai meu Deus, o Spock falou isso, então, né, ele é o causador das mortes. Não, isso aí demorou, porque, como eu falei, era senso comum. Quem não lia o livro, ouvia falar desse conselho, né, alguém contava. Então, essa relação, essa linha direta não foi feita com rapidez, entende? Só muitos e muitos anos depois. E o Spock faleceu em 98. Inclusive, foi o ano que eu nasci. Então, isso aconteceu há bastante tempo, né? Demorou, nem sei se ele sabe que causou tudo isso, né? Deve estar se revirando no túmulo agora, né? Desculpa, Spock, mas enfim. Escalhado, meu querido. Enfim, é bizarro pensar o poder que um livro tem.
né? A gente sempre comenta aqui como os livros mudam a nossa vida, né, para melhor, nos torna pessoas mais criativas, mais imaginativas, mais empáticas. Mas também a gente esquece que um livro pode ter um impacto muito negativo. Fica aí a reflexão. Então vamos resumir tudo. Um autor norte-americano que era pediatra e também psicanalista, que era muito bem quisto na sociedade, acabou publicando um livro em 1946 com um mau conselho de sugerir que as crianças deveriam ser postas para dormir de bruços, e isso acabou causando mais de 50 mil mortes por asfixia. Esse é o resumo do nosso vídeo de hoje. Quero agradecer a sua audiência até aqui, tá? A sua atenção é muito importante pro canal, muito importante pra mim. Comenta aqui embaixo se você gostou desse estilo de vídeo, que é diferente de tudo que a gente já produziu aqui no canal, né? Então deixa o seu comentário pra eu saber se você gostou ou não. Se você tiver alguma sugestão de qual pode ser o próximo vídeo aí desse projeto, por favor, eu vou adorar saber sua opinião. E não esquece que a gente tem um compromisso marcado semana que vem com o próximo vídeo aqui do canal. Um beijo, tchau! Mas a gente participa dos Pan-Americanos, sim, né? Não é só América Central e América do Sul. Vitamina B12, de vinco. Então a densidade demográfica aumentou pra caramba. E agora eu vou dar uma olhada no roteiro pra ver se eu não esqueci nada.